Olá, pessoal. Meu nome é Simone, eu sou nutricionista, sou professora na área de nutrição há mais de 10 anos. Eu venho apresentar para vocês o nosso canal que é a Culinária do Reino. Esse canal vai estar focado em passar informações relevantes de nutrição para você e receitinhas saudáveis para que você possa aderir facilmente no seu dia a dia. Então, vamos lá? Então, hoje eu trouxe um pãozinho coringa, que ele é maravilhoso. Usei em uma aula prática minha de alguns anos atrás e foi um sucesso. Depois disso, eu nunca mais deixei de ter a piadina em casa. Aquele dia que você não tem um pãozinho do mercado ou nada especial em casa, é a hora de fazer a piadina. E eu te garanto que você não precisa ter muita habilidade para fazer isso. A minha piadinha, é claro, eu mexi na receita, deixei ela mais saudável, coloquei mais fibras, tirei o leite. Existem muitas pessoas hoje com intolerância à lactose e a gente não tem a necessidade de ter leite em todos os nossos alimentos, né? Então vamos olhar os nossos ingredientes. Olha lá, coloquei 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de aveia flocada. Por que eu coloquei flocada? Porque muitas receitas eu vou acrescentar aveia flocada e aí você fica com essa aveia para usar para as outras receitas. Particularmente, eu acho que ela dá uma consistência mais agradável no produto final. Mas se você tiver de flocos finos ou a farinha, também dá para usar. E aí, da próxima vez, você compra a de flocos grandes, que é a que a maioria das receitas vai pedir. Aqui eu coloquei 1 xícara, 1 colher de sopa, desculpa, de chia com linhaça, porque aqui em casa eu já deixo elas misturadas. Caso você não tenha misturada, não tem problema, é só colocar meia colher de sopa de cada item. 1 colher de sopa de sementinha de gergelim, você pode escolher qual você tiver em casa ou da sua preferência, pode ser a branca. Eu coloquei ali na foto, olha, todos os alimentinhos, os ingredientes secos para você visualizar. Então, ali tem a farinha, tem o gergelim, tem a linhaça com a chia, tem a aveia e eu coloquei o azeite no cantinho para você visualizar. 2 colheres de sopa de azeite, super importante que seja azeite porque o sabor realmente fica muito diferente. 1 colher de chá de fermento em pó, que é aquele fermentinho para bolo. Ela pode ser bem rasa, porque se você abusar do fermento, ele vai ficar com um gostinho forte de resíduo. Meia colher de chá de sal, para quem não gosta de muito sal, pode pôr menos. E 1 xícara de água, tá vendo? Ó, ingredientes fáceis. Depois que você começar a ter esses temperinhos diferentes em casa, você vai ver que é super tranquilo para fazer essa receita. Água fria da torneira normal e farinha que a gente vai polvilhar a bancada para poder abrir os discos. O que eu tenho diferente para acrescentar dessa receita? Se você quiser colocar 1 xícara de farinha de trigo integral, substituindo uma das xícaras brancas de farinha branca, fica ótimo também. Para quem não tem costume e quer fazer a progressão para os itens, né, mais fibrosos e integrais, eu sugiro que você comece com essa receita. Então vamos lá. Aqui esse slide, uma coisa super simples, gente. Você vai misturar tudo que é seco e aí você acrescenta água e vai ficar com aquele aspecto ali embaixo. Vai amassar por uns 3 minutinhos mais ou menos, até que ela não grude mais nas suas mãos. Vai ser uma massa bem maleável. E você vai deixá-la quietinha lá, descansando por uns 10 minutinhos. Isso faz toda a diferença, você deixá-la descansar os 10 minutos e você começar a abrir ela logo que você misturar. Por quê? Porque a massa não vai estar tão elástica, então vai ser mais difícil do disco abrir. Então, enquanto você mexe, organiza as coisas da cozinha, deixa ela quietinha lá por 10 minutos e aí você volta a mexer com ela. Muito bem, aqui eu tenho uma foto com o disco aberto cru, aí você vai abrir, tá vendo que a espessura é bem fininha, é coisa de meio milímetro no máximo, e você vai furar com um garfo. Nisso, se você tiver uma frigideira grossa, é o ideal. Se você não tiver uma tão grossa, sugiro que você deixe na boca de fogo menorzinha que você tiver, mais baixa,
para que não queime, tá? A terceira foto aqui à direita, eu coloquei uma tampa. Eu costumo fazer tampado, por quê? Você consegue assar mais rapidamente a massa no meio e ele não queima tão rapidamente. Então, sem a tampa, corre o risco de você dourar ela mais rapidamente por fora e ela tá crua por dentro. Então, para você garantir que o seu pãozinho vai sair bem cozidinho, tampa. Ele vai ficar por média de uns 3 minutinhos, a panela pré-aquecida não muito, foguinho baixo, e aí você vira e termina o cozimento do outro lado. Aqui estão as nossas piadinhas prontas. Eu confesso que eu brinco com elas em questão de recheio muito variado. Então, é uma opção saudável. O ideal é que você tenha um recheio saudável para colocar. Caso não tenha, vocês vão aprender outras dicas que eu vou trazer para vocês. Mas, em geral, ela cai super bem, como essa opção da foto que eu coloquei. Ali tem um queijinho branco, tem salada. Você pode, né, temperar essa saladinha e fica uma refeição super saudável e vai te dar saciedade por conta das fibras que estão nessa refeição. Você também pode usar a opção doce. Esse doce, banana, fica perfeito, banana com um pouquinho de mel. Quem gosta de usar pasta de amendoim, quem gosta de usar geleia, fique à vontade para você fazer as suas combinações, porque ela é super coringa. Lá naquele início dos temperos, se você temperar ela mais salgadinha, com orégano, com cebola desidratada, alho em pó ou o temperinho que você quiser, aí ela fica muito mais pro doce. E se você deixar ela ali intermediário, você consegue fazer as duas opções. Essa receitinha minha, eu fiz metade da receita. Então, para quem não tem muita gente em casa, tenho receio se as pessoas vão aceitar logo essa receitinha de cara, faz metade. Ali deu um disco grande, 4 menores, você fica à vontade para modelar do tamanho que você achar conveniente para você. Esse tamanho médio é o tamanho que ficou as minhas menores, então é um tamanho adequado para você se servir. O que eu coloquei aqui? Um pouquinho de explicação falando das fibras. Por que é tão importante as fibras? A gente tem muitas pessoas hoje, né? Não só no Brasil, mas no mundo, com muitas doenças associadas e principalmente por falta de fibra. Maior índice de doenças cardiovasculares. A fibra é um ótimo remédio e aliado para esses casos. Para pessoas com diabetes, com pré-diabetes ou para você não desenvolver diabetes, o ideal é que a gente não desenvolva. A partir do momento que a gente já tem alguma doença, a gente tem que cuidar para que ela não piore ou para que ela não se agrave, né? E aí eu coloquei alguns benefícios da fibra, das fibras em geral, qualquer tipo de fibra que você adicionar na sua alimentação. Vai contribuir para a perda de peso. Para isso, eu vou precisar que você aumente o consumo de água. Combate a prisão de ventre, isso é muito comum para as mulheres, passar alguns dias sem conseguir evacuar, mas não é normal para o nosso organismo, a gente precisa evacuar todos os dias. Aumenta a sensação de saciedade, ajuda a regularizar os índices de glicose. Então, tudo que a gente come tem glicose. O que controla o quanto essa glicose vai ser rapidamente absorvida ou não é a quantidade de fibra que eu tenho na minha alimentação. Então, pessoas que não comem nada de fibra têm uma grande tendência a desenvolver o diabetes, porque você não tem um controle na produção de insulina. Acaba sendo algo muito desgastante para o seu pâncreas, certo? Diminuir os índices de colesterol e triglicérides, uma infinidade de pessoas estão com esses problemas, eliminar toxinas que se encontram lá no intestino, alto índice de câncer de intestino, falta de fibra nessa alimentação. Sempre que você pensar em fibra, você precisa pensar em água. Manter a saúde dessa flora intestinal e do sistema gastrointestinal. Uma coisa que eu costumo falar, o nosso intestino, ele é um segundo cérebro. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui falando disso. E quanto mais a gente oferecer alimentos saudáveis e fibras para ele, eu vou ter uma melhor imunidade. Então, como ele é um segundo cérebro, ele tem muitas funções e entre as funções dele é produzir anticorpos para o nosso corpo,
que é a defesa natural do nosso organismo. Diante, né, de um mundo pandêmico, de tantas doenças associadas que colocam o indivíduo em risco, né, em iminência de morte ou não, eu vejo isso como item primordial para a gente começar os trabalhos aqui do nosso canal. Muito bem, aqui eu coloco meu e-mail, simonerobertanutri@gmail.com. Eu fico à disposição de vocês me mandarem até sugestão de temas para a gente desenvolver. Eu estarei produzindo mais alguns vídeos para a gente colocar no canal. E eu quero agradecer já de imediato a sua presença e dizer que a gente vai ter uma caminhada próspera e feliz. Obrigada e um beijo para você.